Teixos. Oi, querido, disse a mãe, levantando-se um pouco na cama quando Connor entrou. Ele percebeu como ela sofreu para fazer isso. Vou ficar ali fora, falou a avó, levantando-se da poltrona e passando sem olhar para o neto. Vou pegar algo para beber, companheiro, disse seu pai da porta. Quer algo? Quero que pare de me chamar de companheiro, disse Connor, sem tirar os olhos da mãe. Ela riu. Volto daqui a pouco, disse seu pai, deixando-o sozinho com ela. Venha cá, disse a mãe, batendo na cama ao lado de seu corpo. Ele foi e sentou ao lado dela, tomando cuidado para não tocar no tubo que tinham-lhe colocado no braço, ou no tubo que soprava ar por suas narinas, ou no tubo que, sabia ele, às vezes colocavam em seu peito quando os produtos químicos alaranjados eram bombeados para dentro dela durante os tratamentos. Como está meu Connor, hein? Perguntou ela, estendendo a mão magra para acariciar-lhe os cabelos. Ele viu uma mancha amarelada num dos braços dela, onde entrava o tubo, e manchas arroxeadas na parte de dentro do braço. Mas ela estava sorrindo. Era algo cansado, exausto, mas era um sorriso. Sei que devo parecer frágil, disse ela. Não, não parece, emendou Connor. Ela acariciou novamente os cabelos dele com os dedos. Acho que posso perdoar uma mentirinha gentil. Você está bem? Perguntou Connor. E apesar de a pergunta em certo sentido ser completamente ridícula, ela entendeu o que ele queria dizer. Bem, bom, querido, disse ela. Algumas coisas diferentes que eles tentaram não deram certo, como queriam, e não deram certo muito antes do que esperavam, se é que isso faz sentido. Connor fez que não com a cabeça. Não, para mim também não, disse ela. Ele viu o sorriso da mãe se contrair, difícil demais para ela segurar. Ela respirou fundo e o ar entrou com dificuldade, como se houvesse algo pesado em seu peito. As coisas vão ser um pouco mais rápidas do que eu esperava, querido, anunciou ela, e sua voz estava embargada de uma forma que fez o estômago de Connor se revirar ainda mais. Ele de repente ficou feliz por não ter tomado o café da manhã, mas, continuou a mãe, a voz ainda rouca, mas sorrindo novamente. Tem mais uma coisa que eles vão tentar, um remédio que teve alguns bons resultados. Por que eles não tentaram isso antes? Perguntou Connor. Você se lembra de todos os meus tratamentos? Perguntou ela. Da perda de cabelos e de todos os vômitos? Claro. Bom, isso é algo que se toma quando esses tratamentos não deram certo como eles queriam, explicou ela. Era sempre uma possibilidade, mas eles esperavam não ter de usar isso. Ela baixou a cabeça. E eles esperavam não ter de usar isso tão cedo. Isso significa que é tarde demais? Perguntou Connor, falando antes mesmo de se dar conta do que estava dizendo. Não, Connor, respondeu ela rapidamente. Não pense assim. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Tem certeza? Ela sorriu novamente. Acredito no que estou dizendo, disse ela, a voz um pouco mais forte. Connor se lembrou do que o monstro tinha dito. A crença é metade da cura. Ele ainda se sentia incapaz de respirar direito, mas a tensão começou a se dissipar um pouco, acalmando-lhe o estômago. Vendo-o relaxar, a mãe começou a acariciar a pele do braço do filho. Eis aqui algo muito interessante, continuou ela, a voz parecendo um pouco mais feliz. Você se lembra daquela árvore na colina atrás da nossa casa? Connor arregalou os olhos. Bom, você não vai acreditar, continuou a mãe, sem perceber a reação dele. Esse remédio é na verdade feito com folhas de teixo. Teixo? Perguntou Connor, baixinho. Sim, respondeu ela. Li sobre isso há algum tempo, quando tudo isso começou. Ela tossiu na mão, e então tossiu novamente. Esperava que nada disso chegasse a este ponto, mas parece incrível que o tempo todo pudéssemos ver um trecho da nossa própria casa, e que aquela árvore pudesse ser justamente o que me curasse. A mente de Connor girava tão rápido que ele quase ficou tonto. As coisas naturais deste mundo são maravilhosas, não são? Continuou a mãe. Nós nos esforçamos tanto para nos livrarmos dela e às vezes elas são aquilo que nos salva. Isso vai salvá-la? Perguntou Connor, quase sem conseguir dizer. Sua mãe sorriu novamente. Espero que sim, respondeu. Acredito que sim. Seria possível? Connor saiu para o corredor do hospital, os pensamentos a mil. Remédio feito com folhas de teixo. Remédio que pode mesmo curar. Remédio como o que o boticário se recusou a fazer para o pároco. Mas, para falar a verdade, Connor ainda não sabia direito por que a casa do pároco é que foi destruída. A não ser que o monstro estivesse aqui por um motivo. A não ser que ele caminhara para curar a mãe de Connor. Ele não ousava ter esperanças. Ele não ousava nem pensar nisso. Não. Não, claro que não. Não podia ser verdade. Ele estava sendo estúpido. O monstro.
Era um sonho, tudo isso era um sonho. Um sonho. Mas as folhas e as frutinhas, e a mudinha crescendo no chão, e a destruição na sala da avó. De repente, Connor se sentiu leve, como se estivesse começando a flutuar no ar. Seria possível? Seria realmente possível? Ouviu vozes e olhou pelo corredor. Seu pai e sua avó estavam brigando. Ele não conseguia ouvir o que diziam, mas a avó estava furiosa, apontando com o dedo para o pai, apontando com o dedo para o peito do pai. Bom, o que você quer que eu faça? Disse o pai, alto o bastante para chamar a atenção de pessoas que passavam pelo corredor. Connor não conseguiu ouvir a resposta da avó, mas ela foi apressada pelo corredor, passando sem ainda olhar para ele, e entrando no quarto da filha. O pai se aproximou logo depois, os ombros caídos. O que está havendo? Perguntou Connor. Ah, sua avó está com raiva de mim, respondeu o pai, abrindo um sorrisinho rápido. Nada de novo. Por quê? Seu pai fez uma careta. Tenho más notícias, Connor, anunciou ele. Tenho de voltar para casa hoje à noite. Hoje à noite? Perguntou Connor. Por quê? A bebê está doente. Ah, disse Connor. O que há de errado com ela? Provavelmente nada sério, mas a Stephanie está louca. Levou a menina ao hospital e quer que eu volte agora mesmo. E você vai? Vou, mas volto, respondeu o pai. Sem ser neste domingo, no próximo. Então, não são nem 2 semanas. Eles vão me dar mais folga no trabalho para vir aqui ver você. 2 semanas, repetiu Connor, quase que para si mesmo. Mas tudo bem. A mamãe entrará em medicação nova e vai melhorar. Então, quando você voltar, ele parou ao ver a cara do pai. Por que não damos uma caminhada, filha? Sugeriu. Havia um parquinho do outro lado do hospital com várias trilhas entre as árvores. À medida que Connor e seu pai caminhavam em direção a um banco vazio, passavam por pacientes com trajes hospitalares caminhando com familiares ou saindo para fumar um cigarro às escondidas. Aquilo fazia do parque um verdadeiro quarto de hospital ao ar livre, ou um lugar para onde fantasmas iam a fim de descansarem. Isso é uma conversinha, não é? Perguntou Connor, enquanto se sentavam. Ultimamente, todos querem ter uma conversinha. Connor, disse seu pai, este novo remédio que sua mãe vai tomar, ele vai fazê-la melhorar, completou Connor firmemente. Seu pai parou por um instante. Não, Connor, emendou ele. Provavelmente não vai. Sim, vai, insistiu Connor. É a última tentativa desesperada. Sinto muito. Mas as coisas andaram rápido demais. Isso vai curá-la. Sei que vai. Connor, falou o pai. O outro motivo para sua avó estar com raiva de mim é que ela acha que sua mãe e eu não estamos sendo honestos o bastante com você sobre o que está mesmo acontecendo. O que a vovó sabe sobre isso? O pai de Connor pôs uma das mãos no ombro do filho. Connor, sua mãe. Ela vai ficar bem, interrompeu Connor, livrando-se do pai e levantando-se. Este remédio novo é o segredo, a razão de tudo. Estou lhe dizendo, eu sei. Seu pai parecia confuso. A razão de tudo o quê? Então pode voltar para os Estados Unidos, continuou Connor. Pode voltar para sua outra família e vamos ficar bem aqui sem você, porque isso vai funcionar. Connor, não. Sim, vai. Vai funcionar. Filho, insistiu o pai, aproximando-se. As histórias nem sempre têm finais felizes. Isso fez parar. Porque não tinham mesmo, não é? Isso foi algo que o monstro com certeza lhe ensinou. As histórias eram animais selvagens e iam em direções inesperadas. Seu pai estava fazendo o que não com a cabeça. Não posso pedir demais de você. Eu sei disso. É injusto e cruel. E não é como as coisas deveriam ser. Connor não respondeu. Voltarei daqui a 1 semana do domingo, falou o pai. Tenha isso em mente, sim? Connor piscou na direção do sol. Fazia um calor inacreditável naquele mês de outubro, como se o verão insistisse para não ir embora. Por quanto tempo você vai ficar? Perguntou Connor, finalmente. O máximo possível. E depois vai voltar. Tenho que voltar. Tenho. Outra família lá, concluiu Connor. Seu pai tentou estender a mão novamente, mas Connor já estava voltando para o hospital. Porque ele estava errado. O remédio daria certo. Daria. Foi exatamente por essa razão que o monstro saíra andando. Tinha de ser. Se o monstro era real, então essa tinha de ser a razão. Antes de entrar novamente, Connor olhou para o relógio na fachada do hospital. Mais 8 horas até meia-noite e 7. Sem história. Você pode curá-la? Perguntou Connor. O teixo é uma árvore medicinal, disse o monstro. É a forma que mais uso para caminhar. Connor fez uma cara feia. Não é uma resposta de verdade. O monstro só lhe abriu aquele sorriso maligno. A avó de Connor o levou de volta para casa depois que a mãe dele
Sem ter comido o jantar, adormeceu. Sua avó ainda não tinha falado com ele sobre a destruição da sala. Ela mal falava com ele. Vou voltar, avisou ela assim que Connor saiu do quarto. Prepare-se. Prepare alguma coisa para comer, sempre que você ao menos sabe fazer isso. Você acha que o papai está no aeroporto agora? Perguntou Connor. Tudo o que sua avó deu como resposta foi suspirar silenciosamente. Ele fechou a porta e ela se foi. Depois de entrar na casa, um relógio barato de pilhas que ficava na cozinha, agora o único da casa, avançou rumo à meia-noite, sem que sua avó voltasse ou ligasse. Ele pensou em ligar para ela, mas ela já tinha ficado brava com ele uma vez quando o celular acordara a filha. Não importava, na verdade, era até mais fácil. Ele não tinha de fingir que ia para a cama. Ele esperou até que o relógio desse meia-noite e 7. Então saiu e disse: Onde você está? E o monstro disse: Estou aqui. E passou por cima do escritório da avó com um movimento fácil. Você pode curá-la? Perguntou Connor novamente, com mais firmeza. O monstro olhou para ele. Não depende de mim. Por que não? Quis saber Connor. Você destrói casas e resgata bruxas. Você disse que cada pedacinho seu pode curar, basta que as pessoas façam uso disso. Se sua mãe puder ser curada, disse o monstro. Então o Teixo a curará. Connor cruzou os braços. Isso é um sim? O monstro fez algo que não tinha feito até então. Sentou-se. Apoiando todo o peso sobre o escritório da avó, a madeira gemeu e o telhado afundou. O coração de Connor bateu na garganta. Se o monstro destruísse o escritório dela também, sabe-se lá o que ela faria com o garoto. Provavelmente o mandaria para a prisão, ou pior, para o internato. Você ainda não sabe por que me chamou, não é? Perguntou o monstro. Você ainda não sabe por que saí andando. Não quer que eu faça isso todos os dias, Connor O'Malley? Eu não chamei, retrucou Connor, a não ser num sonho ou coisa assim. E mesmo que tivesse chamado, obviamente foi por causa de minha mãe. Foi? Bom, por que mais seria? Perguntou Connor, erguendo a voz. Não foi só para ouvir essas histórias horríveis que não fazem o menor sentido. Você está esquecendo da sala da casa da sua avó? Connor mal conseguiu suprimir um sorrisinho. Como eu pensei, disse o monstro. Estou falando sério, falou Connor. Eu também. Mas ainda não estamos prontos para a terceira e última história. Vai ser em breve, e depois disso você vai me contar a sua história. Connor O'Malley. Vai me contar sua verdade. O monstro se aproximou. E você sabe do que estou falando. A névoa o cercou novamente, e o jardim de sua avó desapareceu. O mundo mudou para algo cinza e vazio, e Connor soube exatamente onde estava. Soube exatamente no que o mundo se transformara. Ele estava dentro do pesadelo. A sensação foi essa, foi assim que pareceu. As beiradas do mundo desmoronando e Connor segurando as mãos dela, sentindo-a se soltarem, sentindo a queda dela. Não! Gritou ele. Não! Isso não! A névoa se dissipou, e ele estava de volta ao jardim da avó, o monstro ainda sentado no telhado do escritório. Isso não foi culpa minha, disse Connor, a voz trêmula. Isso foi apenas um pesadelo. Ainda assim, disse o monstro, levantando-se, as vigas do telhado do escritório da avó parecendo suspirar de alívio. É isso que vai acontecer depois da terceira história. Ótimo, falou Connor. Mais uma história quando há coisas mais importantes acontecendo. Histórias são importantes, disse o monstro. Elas podem ser mais importantes do que tudo, se forem sinceras. Histórias de vida, concluiu Connor, amargurado, baixinho. O monstro pareceu surpreso. Isso mesmo, disse ele. O monstro se virou para ir embora, mas voltou a olhar para Connor. Procure-me em breve. O que vai acontecer com minha mãe? Quis saber Connor. O monstro parou. Você ainda não sabe? Você disse que era uma árvore medicinal, disse Connor. Bom, preciso que você cure. Então eu o farei, declarou o monstro. E com uma rajada de vento, se foi. Já não vejo você. Quero ir ao hospital também, disse Connor na manhã seguinte, no carro com sua avó. Não quero ir à escola hoje. Ela só dirigia. Era bem possível que nunca fosse falar com ele novamente. Como ela estava na noite passada? Perguntou ele. Connor esperou acordado por muito tempo depois que o monstro foi embora, mas dormiu antes que a avó retornasse. Praticamente a mesma, respondeu ela, tensa, os olhos fixados na rua. O novo remédio está ajudando? Ela demorou tanto para responder que ele achou que não fosse falar nada, e estava prestes a perguntar novamente quando ela disse. É cedo demais para saber. Connor deixou algumas ruas passarem e perguntou. Quando ela vem para casa? A isso, sua avó não respondeu, por mais que faltasse meia hora para chegarem à escola.
Não havia esperança de prestar atenção nas aulas, o que novamente não importava porque nenhum dos professores lhe fazia perguntas, nem seus colegas. Quando chegou a hora do recreio, ele tinha passado outra manhã sem ter dito nenhuma palavra a ninguém. Sozinho, ele ficou sentado num canto afastado do refeitório, a comida intacta diante dele. O salão estava incrivelmente barulhento, rugindo com os sons dos colegas e todos os gritos e berros e lutas e risadas. Connor deu o melhor de si para ignorar tudo. O monstro a curaria. Claro que sim. Por que mais ele teria vindo? Não havia outra explicação. Ele saíra caminhando como uma árvore medicinal, a mesma espécie que fez o remédio para sua mãe. Então por que mais? Por favor, pensou Connor, olhando para sua bandeja quase cheia. Por favor. Duas mãos vindas do outro lado da mesa bateram com força nas laterais da bandeja, derrubando o suco de laranja no colo de Connor. Connor se levantou, mas não rápido bastante. Suas calças estavam ensopadas de suco e pingavam pelas pernas. O'Malley bichou das calças! Gritou imediatamente Sully, com Anton rindo atrás dele. Aqui, disse Anton, jogando em Connor um pouco da poça que se formara na mesa. Você esqueceu um pouco. Harry se colocou entre Anton e Sully, como sempre, de braços cruzados, encarando-o. Connor devolveu a encarada. Os dois ficaram paralisados por tanto tempo que Sully e Anton se aquietaram, incomodados com aquela competição de olhares. Perguntaram-se o que Harry faria em seguida. Connor também se perguntava. Acho que entendi, O'Malley, falou Harry finalmente. Acho que sei pelo que você está pedindo. Você vai receber agora, disse Sully. Ele e Anton riram, cumprimentando-se com os punhos fechados. Connor não via professores pelo canto do olho, então percebeu que Harry tinha escolhido uma hora em que não seriam perturbados. Connor estava sozinho. Harry deu um passo à frente, ainda muito calmo. Eis aqui o pior golpe de todos, O'Malley, anunciou Harry. Eis aqui a pior coisa que posso fazer contra você. Ele estendeu a mão como se pedisse um cumprimento. Ele estava mesmo pedindo um cumprimento. Connor reagiu automaticamente, estendendo a mão e cumprimentando Harry antes mesmo de pensar no que estava fazendo. Eles se cumprimentaram como dois empresários ao fim de uma reunião. Adeus, O'Malley, disse Harry, olhando nos olhos de Connor. Já não vejo você. Então ele soltou a mão de Connor, deu-lhe as costas e se afastou. Anthony e Sully pareceram ainda mais confusos, mas depois de um segundo, eles foram embora também. Ninguém se virou para olhar para Connor. Havia um enorme relógio digital na parede do refeitório, comprado em algum momento dos anos 1970 como a mais recente tecnologia e jamais substituído, apesar de ser mais velho do que a mãe de Connor. Enquanto Connor observava Harry se afastando-se sem olhar para trás, afastando-se sem fazer nada, Harry passou pelo relógio digital. O intervalo começava às 11h55 e terminava ao 12h40. O relógio atualmente mostrava 12h06. As palavras de Harry ecoavam na mente de Connor. Já não vejo você. Harry continuava se afastando, cumprindo o que prometera. Já não vejo mais você. O relógio anunciou. 12h07. É hora da terceira história, o monstro disse, por trás dele. A terceira história. Era uma vez um homem invisível, continuou o monstro enquanto Connor mantinha os olhos fixos em Harry. E se cansou de ser invisível. Connor começou a andar atrás de Harry. Não que ele fosse realmente invisível, continuou o monstro, seguindo Connor, o som do refeitório diminuindo à medida que eles avançavam. Era que as pessoas se acostumaram a não vê-lo. Ei! Gritou Connor. Harry não se virou, nem Sully ou Anton, apesar de ainda estarem rindo, abafado, quando Connor aumentou o passo. E se ninguém o vê? Disse o monstro, aumentando a velocidade também. Será que você realmente está ali? Ei! Gritou Connor, ainda mais alto. O refeitório estava em silêncio agora, enquanto Connor e o monstro iam mais rápido atrás de Harry. Harry, que ainda não tinha se virado. Connor o alcançou e o segurou pelo ombro, virando-o. Harry pretendia questionar o que acontecera, olhando com raiva para Sully, agindo como se ele que tivesse feito aquilo. Pare de bobagem, disse Harry, virando-se novamente. Desviou-se de Connor. E então, um dia, o homem invisível decidiu. Prosseguiu o monstro, a voz tilintando nos ouvidos de Connor. Eu farei com que me vejam. Como? Perguntou Connor, novamente ofegante, sem se virar para ver o monstro ali, sem olhar para as reações do refeitório, o enorme monstro agora envolto em névoa, apesar de perceber os murmúrios nervosos e a ansiedade estranha no ar. Como o homem fez isso? Connor sentia o monstro logo atrás. Sabia que ele estava se ajoelhando, sabia que ele estava aproximando o rosto de seus ouvidos para lhe sussurrar, para lhe contar o restante da história. Ele chamou, disse, um monstro.
E ele estendeu a mão enorme e monstruosa, e com um golpe mandou Harry para longe. Bandejas se espalharam, e pessoas gritaram enquanto Harry ia caindo. Anthony e Sully pareciam assustados, olhando primeiramente para Harry, depois para Connor. Suas expressões mudaram ao vê-lo. Connor deu mais um passo na direção deles, sentindo o monstro se erguendo por trás. Anton e Sully se viraram e correram. Do que você acha que está brincando, O'Malley? Perguntou Harry ao se levantar do chão, segurando a testa no lugar onde ela bateu durante a queda. Ao tirar a mão, algumas pessoas gritaram ao ver sangue. Connor continuou seguindo em frente, as pessoas abrindo caminho. O monstro foi com ele, acompanhando seu passo. Você não me vê? Gritou Connor, chegando mais perto. Você não me vê? Não, O'Malley, gritou Harry ao se levantar. Não, não vejo. Ninguém aqui vê você. Connor parou e olhou lentamente ao redor. Todo o refeitório os observava agora, esperando para ver o que aconteceria. Menos quando Connor se virou para encará-los. Então eles desviaram o olhar, como se fosse sofrido ou constrangedor demais, olhar diretamente para ele. Só ele o encarou por mais de um segundo, a expressão ansiosa e magoada. Você acha que isso me assusta, O'Malley? Desafiou Harry, tocando o sangue na testa. Você acha que sentirei medo de você? Connor não disse nada, apenas começou a avançar novamente. Harry deu um passo para trás. Connor O'Malley, disse ele, a voz malévola agora. De quem todos têm pena por causa da sua mãe, que anda pela escola agindo como se fosse o mais diferente, como se ninguém reconhecesse seu sofrimento. Connor continuou avançando, ele estava quase lá. Connor O'Malley, que quer ser punido, disse Harry, ainda recuando, os olhos nos de Connor. Connor O'Malley, que precisa ser punido. E por que, Connor O'Malley? Que segredos tão horríveis você esconde? Cale a boca, mandou Connor, e ele ouviu a voz do monstro dizer isso com ele. Harry deu mais um passo para trás até estar contra a janela. Era como se a escola toda estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que Connor faria. Ele pôde ouvir um dos dois professores chamando do lado de fora, notando finalmente que algo estava acontecendo. Mas você sabe o que eu vejo quando olho para você, O'Malley? Perguntou Harry. Connor fechou o punho. Harry se aproximou, os olhos brilhando. Não vejo nada, afirmou. Sem se virar, Connor fez uma pergunta ao monstro. O que você fez para ajudar um homem invisível? E ele sentiu a voz do monstro novamente, como se estivesse em sua mente. Fiz com que enxergasse, respondeu. Connor cerrou ainda mais os punhos. Então o monstro se lançou à frente para fazer com que Harry enxergasse. Castigo. Nem sei o que dizer. A diretora bufou alto e fez que não com a cabeça. O que posso lhe dizer, Connor? Connor manteve os olhos no tapete que tinha a cor de vinho derramado. A senhorita Kwon também estava lá, sentada atrás dele, como se ele pudesse tentar fugir. Connor mais sentiu do que viu a diretora se inclinar para a frente. Ela era mais velha do que a senhorita Kwon, e de certa forma 2 vezes mais assustadora. Você o pôs no hospital, Connor, disse ela. Você quebrou o braço dele, o nariz, e aposto como os dentes dele jamais voltarão a ser tão belos novamente. Os pais dele estão ameaçando processar a escola e prestar queixa contra você. Ao ouvir isso, Connor levantou a cabeça. Eles estão um pouco histéricos, Connor, acrescentou a senhorita Kwon por trás. E não os culpo, mas expliquei o que estava acontecendo. Que ele estava provocando você e que suas circunstâncias eram especiais. Connor sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquilo. Na verdade, foi a parte do bullying que o assustou, comentou a senhorita Kwon com desprezo na voz. Aparentemente, hoje em dia, não caem bem no currículo de futuros universitários tais acusações de bullying. Mas não é por isso que estamos aqui, remendou a diretora, tão alto que Connor e a senhorita Kwon se assustaram. Não conseguiu nem entender direito o que aconteceu. Ela consultou alguns papéis na mesa, relatórios de professores e de outros alunos, supunha Connor. Não sei nem mesmo como um único menino poderia ter causado tanto estrago sozinho. Connor sentira o que o monstro estava fazendo a Harry. Sentira nas próprias mãos. Quando o monstro agarrou a camiseta de Harry, Connor sentiu o tecido contra as próprias mãos. Quando o monstro o golpeou, Connor sentiu o vigor do golpe no próprio punho. Quando o monstro segurou o braço de Harry às costas, Connor sentiu os músculos de Harry resistindo. Mas não vencendo. Afinal, como um menino pode vencer um monstro? Lembrava-se de todos os gritos e da correria. Lembrava-se das outras crianças fugindo para seus professores. Lembrava-se da roda em torno deles se abrindo cada vez mais à medida que o monstro contava a história de tudo o que ele fez pelo homem invisível. Nunca mais invisível, o monstro dizia enquanto batia em Harry.
nunca mais invisível. Chegou ao ponto em que Harry parou de tentar brigar quando os golpes do monstro eram fortes demais, numerosos demais, rápidos demais, quando ele começou a implorar ao monstro que parasse. Nunca mais invisível, repetiu o monstro, finalmente soltando Harry. Seus punhos enormes, à semelhança de galhos cerrados com força, como uma trovoada. Virou-se para Connor. Mas há coisas mais difíceis do que ser invisível, disse ele, e desapareceu, deixando Connor sozinho diante de Harry que tremia e sangrava. Todos no refeitório olhavam para Connor agora. Todos conseguiam vê-lo, todos os olhos em sua direção. Havia silêncio no salão. Silêncio demais para crianças demais e, por um instante, antes que os professores aparecessem, onde estavam? O monstro os impedia de verem? Ou tinham sido mesmo rápido demais? Dava para ouvir o vento entrando pela janela aberta, um vento que derrubou folhinhas afiadas pelo chão. Então, houve mãos adultas sobre Connor, tirando-o dali. O que você tem a dizer em sua defesa? Perguntou a diretora. Connor deu de ombros. Vou precisar de mais do que isso, disse ela. Você realmente machucou? Não fui eu, murmurou Connor. O quê? Perguntou ela rispidamente. Não fui eu, repetiu Connor com mais clareza. Foi o monstro que fez isso. O monstro, falou a diretora. Eu nem toquei no Harry. A diretora, com a mão em concha, pôs os cotovelos sobre a mesa. Ela olhou para a senhorita Kwan. Todos no refeitório viram você batendo em Harry, Connor, disse a senhorita Kwan. Eles viram você derrubá-lo. Eles o viram batendo a cabeça dele no chão. A senhorita Kwan se inclinou para a frente. Eles o ouviram falando sobre ser visto, sobre não ser mais invisível. Connor abriu lentamente as mãos. Elas estavam doloridas novamente, exatamente como depois da destruição da sala da avó. Entendo que você possa estar com muita raiva, comentou a senhorita Kwan. A voz muito mais amena. Digo que conseguimos entrar em contato com o responsável por você. Meu pai voltou dos Estados Unidos, falou Connor, e minha avó começou a manter o telefone no silencioso para não acordar a mamãe. Ele coçou as costas da mão. A vovó provavelmente vai retornar a ligação. A diretora se afundou pesadamente na cadeira. As regras da escola determinam a expulsão imediata, declarou ela. Connor sentiu um frio na barriga, sentiu todo o corpo se afundar sob uma tonelada. Mas então, ele percebeu que estava afundando por causa do peso que tirara de cima de si mesmo. Ele foi inundado por uma sensação de compreensão e de alívio também, algo tão forte que quase o fez chorar. Bem ali, na sala da diretora. Ele seria punido, finalmente aconteceria. Tudo faria sentido novamente. Ela o expulsaria. A punição estava próxima. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas como poderia fazer isso? Completou a diretora. Connor ficou paralisado. Como poderia fazer isso e ainda assim me considerar uma educadora? Perguntou ela. Com tudo o que você está enfrentando, ela franziu a testa. Com tudo o que sabemos sobre Harry, ela balançou a cabeça. Chegará um dia em que conversaremos sobre isso, tudo isso, Connor. Ou Malley. E vamos mesmo, acredite. Ela começou a recolher os papéis sobre a mesa. Mas não hoje, lançou-lhe um último olhar. Você tem problemas maiores nos quais pensar. Ele levou um tempo para perceber que tudo tinha acabado, que era aquilo mesmo, aquilo era tudo o que ele receberia. Você não vai me punir? Perguntou ele. A diretora lhe abriu um sorriso malicioso, quase gentil. Então disse quase o mesmo que seu pai havia dito. Qual seria o objetivo disso? A senhorita Kwan o acompanhou de volta à sala de aula. Os dois alunos que passaram pelo corredor se encostaram contra a parede para deixá-lo passar. Sua sala ficou em silêncio quando ele abriu a porta e ninguém, nem mesmo a professora, disse qualquer coisa enquanto ele ia até a sua mesa. Lily, na mesa ao lado, parecia prestes a dizer alguma coisa, mas não disse. Ninguém falou com ele por todo o dia. Há coisas piores do que ser invisível, disse o monstro, e ele tinha razão. Connor já não era mais invisível, todos o viam agora, mas ele estava mais distante do que nunca. Um bilhete. Alguns dias se passaram, e depois mais. Era difícil dizer exatamente quantos. Todos pareciam um único dia longo e cinzento, e ele se levantava pela manhã e sua avó não conversava com ele, nem mesmo sobre o telefonema da diretora. Ele ia à escola e ninguém conversava com ele lá. Ele visitava sua mãe no hospital, e ela ficava cansada demais para conversar. Seu pai ligava e não tinha nada a dizer. Tampouco havia sinal do monstro. Não desde o ataque a Harry. Apesar de supostamente agora ser a hora de Connor contar sua história.
Todas as noites, Connor esperava. Todas as noites, o monstro não aparecia. Talvez porque soubesse que Connor não sabia que história contar, ou que Connor sabia, mas recusaria contar. Por fim, Connor caía no sono e o pesadelo acometia. O pesadelo acontecia sempre que ele dormia agora, e era pior do que antes, se é que era possível. Ele acordava gritando 3 ou 4 vezes por noite, uma vez gritando tanto que sua avó bateu na porta para ver se ele estava bem. Mas ela não entrou no quarto. O fim de semana chegou e foi passado no hospital, mas o novo remédio de sua mãe ainda não fizera efeito, e no meio tempo ela teve uma infecção nos pulmões. Sua dor piorou também, então ela passava a maior parte do tempo dormindo e falando coisas sem sentido por causa dos analgésicos. A avó de Connor o tirava do quarto quando a mãe estava assim, e por isso ele se acostumou tanto a caminhar pelo hospital que uma vez ele levou uma mulher perdida até o departamento de radiologia. Lily e sua mãe também fizeram uma visita no fim de semana, mas ele tomou cuidado para passar o tempo todo em que elas estavam ali lendo revistas na loja de presentes. Depois, de alguma forma, ele voltou à escola. Por mais incrível que fosse, o tempo seguia adiante para todo mundo, o resto do mundo que não estava esperando. A Sra. Morrow estava devolvendo o trabalho sobre histórias de vida. Quer dizer, para todos os que tinham uma vida. Connor só ficou sentado à carteira, a cabeça apoiada na mão, olhando para o relógio. Ainda faltavam 2 horas e meia para o meio-dia e 7. Não que isso importasse. Ele estava começando a pensar que o monstro tinha desaparecido para sempre. Mais um que não queria falar com ele. Ei, ouviu ele um chamado sussurrado por perto, tirando o sarro dele sem dúvida. Olhe para o Connor O'Malley. Só sentado lá, como um saco vazio. Que maluco. Ei! Ouviu ele novamente, desta vez com mais insistência. Percebeu que alguém estava sussurrando para ele. Lily estava do outro lado do corredor, onde se sentava todos esses anos em que frequentavam juntos a escola. Ela olhava para a senhorita Morrow, mas os dedos lhe estendiam um bilhete para Connor. Pegue, sussurrou ela pelo canto da boca, entregando-lhe o bilhete. Connor olhou para ver se a senhorita Morrow os estava observando, mas ela estava ocupada demais expressando decepção com o fato de a vida de Sully apresentar uma horrível semelhança com a de um super-herói com características de inseto. Connor estendeu a mão e pegou o bilhete. Ele estava dobrado no que pareciam centenas de vezes, e abri-lo era como desfazer um nó. Ele lançou um olhar irritado para Lily, mas ela ainda fingia prestar atenção na professora. Connor abriu o bilhete na mesa e leu. Apesar de todas as dobras, ele tinha apenas 4 linhas. 4 linhas e o mundo todo se acalmou. Desculpe por ter contado a todo mundo sobre sua mãe, dizia a primeira linha. Sinto falta da sua amizade, dizia a segunda. Você está bem? Dizia a terceira. Eu vejo você, dizia a quarta, como eu, sublinhado 100 vezes. Ele releu e releu. Connor voltou a olhar para Lily, que estava ocupada, sendo elogiada pela senhorita Morrow, mas percebeu que ela se ruborizava, e não só por causa do que a senhorita Morrow dizia. A senhorita Morrow seguiu em frente, ignorando Connor. Ao terminar, Lily olhou para o amigo, fitou-o nos olhos. E ela tinha razão. Ela ouvia mesmo. Ele teve de engolir em seco antes de conseguir falar. Lily. Connor começou a dizer, mas a porta da sala se abriu e a secretária entrou, aproximando-se da senhorita Morrow e sussurrando-lhe alguma coisa. As duas se viraram e olharam para Connor. 100 anos. No hospital, a avó de Connor parou diante do quarto da mãe dele. Você não vai entrar? Perguntou Connor. Ela fez que não, com a cabeça. Vou ficar na sala de espera, informou ela, e o deixou para entrar sozinho. Ele sentiu algo amargo no estômago ao pensar no que encontraria lá dentro. Nunca antes o tiraram da escola mais cedo, não no meio do dia, nem mesmo quando ela fora hospitalizada, na Páscoa passada. Muitas perguntas passavam por sua mente, perguntas que ele ignorava. Ele abriu a porta temendo pelo pior. Mas sua mãe estava acordada, a cama na posição erguida. E mais, ela estava sorrindo, e por um segundo o coração de Connor disparou. O tratamento deve ter dado certo. O deixo curara. O monstro conseguira. Então Connor percebeu que o sorriso não combinava com o olhar. Ela estava feliz por vê-lo, mas estava com medo também, e triste, e mais cansada do que jamais vira, o que era um detalhe importante, e eles não o tiraram da escola para lhe dizer que ele estava se sentindo um pouco melhor. Oi, filho, disse ela, e ao dizer isso, seus olhos se encheram de lágrimas, e ele percebeu a aspereza em sua voz.
Connor teve a sensação de que começava lentamente a ficar com muita raiva. Venha cá, chamou ela, batendo no lençol ao lado de si. Mas ele não se sentou ali, jogando-se na cadeira ao lado da cama. Como você está, querido? Perguntou ela, a voz fraca, a respiração ainda mais trêmula do que ontem. Parecia haver mais tubos invadindo seu corpo hoje, dando-lhe remédios, ar e sabe-se lá mais o que. Ela não usava o lenço e a cabeça estava nua e branca sob as luzes fluorescentes do quarto. Connor sentiu uma vontade quase irresistível de encontrar algo para cobrir a calvície da mãe, para protegê-la, antes que alguém percebesse o quanto ela estava vulnerável. O que está acontecendo? Perguntou ele. Por que a vovó me tirou da escola? Eu queria vê-lo, disse ela. E como a morfina tem me deixado grogue, não sabia se eu teria uma oportunidade mais tarde. Connor cruzou os braços com força. Às vezes, você fica acordada à noite, comentou ele. Você poderia ter me visto hoje à noite. Ele sabia que estava fazendo uma pergunta. Ele sabia que sua mãe sabia também. E então, Connor percebeu quando sua mãe voltou a falar que ela estava lhe dando uma resposta. Queria vê-lo agora, Connor, disse ela, e sua voz novamente estava embargada e os olhos úmidos. Esta é a conversa, não é? Perguntou Connor com mais rispidez do que pretendia. É a... Ele não terminou a frase. Olhe para mim, filho, pediu ela, porque ele estava olhando para o chão. Lentamente, Connor voltou a encarar a mãe. Ela estava abrindo um sorriso super cansado e ele percebeu quanto ela estava apoiada nos travesseiros, como se nem tivesse forças para erguer a cabeça. Notou que eles subiram a cama porque sua mãe não seria capaz de olhar para ele de outra forma. Ela respirou fundo para falar, o que deu início a uma tosse horrível, com um som pesado. Demorou um pouco até ela conseguir finalmente voltar a falar. Conversei com o médico hoje pela manhã. Começou ela, a voz fraca. O tratamento de novo não está funcionando, Connor. Aquele com o teixo? Sim. Connor fez uma cara feia. Como é possível que não esteja funcionando? Sua mãe engoliu em seco. As coisas evoluíram rápido demais. Era uma leve esperança, e agora tem esta infecção. Mas, como o remédio não pode não estar funcionando, repetiu ele, quase como se perguntasse a outra pessoa. Eu sei, disse sua mãe, o sorriso triste ainda ali, olhando para aquele teixo todos os dias. Era como se eu tivesse um amigo que me ajudaria se as coisas piorassem. Connor ainda estava de braços cruzados, mas ele não ajudou. Sua mãe fez que não com a cabeça. Ela tinha um olhar de preocupação no rosto e Connor entendeu que ela estava preocupada com ele. O que aconteceu agora? Perguntou Connor. Qual é o próximo tratamento? A isso ela não respondeu, o que era uma resposta em si, mas Connor disse em voz alta assim mesmo. Não há mais tratamentos. Sinto muito, filho, falou a mãe, lágrimas rolando pelos cantos dos olhos agora, apesar de ela ainda manter um sorriso. Nunca sofri tanto por alguma coisa na vida. Connor olhou para o chão novamente. Sentiu-se incapaz de respirar, como se o pesadelo lhe estivesse tirando o ar. Você disse que daria certo, questionou ele, a voz hesitante. Eu sei. Você disse. Você acreditava que daria certo. Eu sei. Eu sei. Você mentiu, acusou Connor, voltando a olhar para a mãe. Você tem mentido todo o tempo. Eu realmente acreditava que funcionaria, declarou ela. Provavelmente é isso que tem me mantido aqui por tanto tempo, Connor. Acreditar, para você acreditar também. Sua mãe entendeu, estendeu uma das mãos, mas ele se afastou. Você mentiu, repetiu Connor. Acho que no fundo, você sempre soube, falou a mãe, não é? Connor não respondeu. Não há nada de errado em ter raiva, querido, disse ela. De verdade. Ela deu uma risadinha. Estou com muita raiva também, para dizer a verdade. Mas quero que você saiba, Connor. E é importante que você me ouça. Está me ouvindo? Ela tentou tocar a filha novamente. Depois de um segundo, ele a deixou pegar sua mão, mas ela o segurava com tanta fraqueza. Você pode ter raiva, a raiva que quiser, afirmou ela. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário, nem sua avó, nem seu pai, nem ninguém. E se você precisar quebrar as coisas, então, por Deus, quebre-as à vontade. Ele não conseguia olhar para a mãe, simplesmente não conseguia. E se um dia, continuou ela, realmente chorando, você olhar para trás e se sentir mal por ter raiva, se você se sentir mal por estar com muita raiva de mim, tanto que não consegue nem falar comigo, então você tem que saber, Connor, tem que saber que está tudo bem. Está tudo bem que eu sabia. Eu sei, entende? Sei de tudo que você precisa me dizer sem que você precise dizer em voz alta. Tudo bem? Ele ainda não conseguia olhar para a mãe. Connor não conseguia erguer a cabeça. Ela parecia tão pesada. Ele estava dividido como se tivesse sido cortado ao meio, mas fez que sim com a cabeça.
Ele a ouviu soltar um suspiro demorado e trêmulo, e percebeu o alívio nele, e também cansaço. Sinto muito, filho, disse ela. Vou precisar de mais analgésicos. Ele soltou a mão dela. Ela estendeu o braço e apertou o botão na máquina que o hospital lhe dera, que administrava analgésicos tão fortes que a mãe nunca conseguia ficar acordada depois de tomá-los. Ao terminar, ela segurou a mão de Connor novamente. Queria ter 100 anos, disse ela bem baixinho. 100 anos para poder lhe dar. Ele não respondeu. Poucos segundos mais tarde, o remédio a fez dormir, mas não importava. Eles tiveram uma conversa. Não havia mais nada a dizer. Connor, disse sua avó, colocando a cabeça pela porta um tempo depois. Connor não sabia quanto. Quero ir para casa, falou ele baixinho. Connor. Minha casa, emendou ele, erguendo a cabeça, os olhos vermelhos, de pesar, de vergonha, de raiva. A casa com teixo. Para que serve você? Vou voltar ao hospital, Connor, anunciou a avó, deixando-o em casa. Não gosto de deixá-la daquele jeito. O que você precisa que é tão importante? Tenho que fazer uma coisa, respondeu Connor, olhando para a casa onde vivera toda a vida. Ela parecia vazia e estranha, apesar de não fazer muito tempo desde que ela saiu dali. Ele percebeu que aquela provavelmente jamais seria sua casa outra vez. Voltarei dentro de 1 hora para pegá-lo, avisou sua avó. Vamos jantar no hospital. Connor não estava ouvindo. Ele estava fechando a porta do carro atrás de si. 1 hora! Gritou a avó pela porta fechada. Você vai querer estar lá, hoje à noite. Connor continuou caminhando até a entrada da porta. Connor! Gritou ela, mas ele não se virou. Ele mal ouviu sair com o carro e se afastar. Lá dentro, a casa cheirava a pó e ar estagnado. Ele nem se deu ao trabalho de fechar a porta. Foi diretamente para a cozinha e olhou pela janela. Lá estava a igreja na colina. Lá estava o teixo protegendo o cemitério. Connor foi até o jardim dos fundos. Ele subiu na mesa onde sua mãe costumava beber Prims no verão e, dando um impulso, pulou a cerca. Ele fazia isso desde que era uma criança bem pequena. Há tanto tempo que seu pai era quem o castigava. A falha no arame farpado perto da ferrovia ainda estava ali, e Connor passou por ela, rasgando a camisa, mas sem se importar. Ele cruzou as ferrovias sem nem sequer notar se vinha trem pulando outra cerca, e se descobriu na base da colina que levava à igreja. Ele pulou um morinho de pedra que a cercava e passou sobre as lápides, o tempo todo tendo a árvore em vista, e o tempo todo ela continuava apenas uma árvore. Connor começou a correr. Acorde! Ele começou a gritar antes mesmo de chegar até lá. Acorde! Ele chegou ao tronco e começou a chutá-lo. Eu mandei acordar. Não importa que horas são. Ele chutou de novo, e com mais força, e novamente. E a árvore saiu do caminho tão rápido que Connor perdeu o equilíbrio e caiu. Você vai acabar se machucando se continuar com isso, disse o monstro, pairando sobre ele. Não funcionou, gritou Connor, levantando-se. Você disse que o teixo curaria, mas não curou. Disse que, se fosse possível curá-la, o teixo o faria, emendou o monstro. Parece que ela não podia ser curada. A raiva aumentou ainda mais no peito de Connor, fazendo seu coração bater forte contra as costelas. Ele atacou as pernas do monstro, socando a casca e ferindo-se quase que imediatamente. Cure-a! Você tem que curá-la! Connor, disse o monstro. Para que serve você, se não pode curá-la? Perguntou Connor, afastando-se. Só histórias estúpidas e me causando problemas e todos, olhando para mim como se eu fosse doente. Ele parou, porque o monstro estendera uma das mãos e o levantara no ar. Foi você que me chamou, Connor O'Malley, disse ele, olhando seriamente para o menino. Você é quem tem as respostas a essas perguntas. Se eu chamei, foi para salvá-la, falou Connor, o rosto vermelho, lágrimas que ele nem percebia escorrendo furiosas pelo rosto. Foi para salvá-la. As folhas do monstro farfalharam como se o vento as fizesse suspirar demoradamente. Não vim para curá-la, declarou o monstro. Vim para curar você. Eu? Interrogou Connor, parando de se mexer na mão do monstro. Eu não preciso ser curado. Minha mãe é que... Mas ele não conseguiu completar. Nem agora ele conseguia dizer aquilo, por mais que tivessem a conversa. Por mais que ele sempre soubesse, porque claro que ele sabia, claro que sempre soube, por mais que quisesse acreditar que não era verdade, claro que sabia, mas ainda assim, ele não podia dizer que ela estava... Connor ainda chorava furiosamente e estava com dificuldades para respirar. Ele se sentiu como se estivesse sendo aberto, o corpo rasgado. Ele voltou a olhar para o monstro.
Me ajude, pediu baixinho. É hora, disse o monstro, da quarta história. Connor soltou um grito de raiva. Não! Não é isso que eu quero dizer. Há coisas mais importantes acontecendo. Sim, concordou o monstro. Sim, há mesmo. Ele abriu a mão. A névoa envolveu-os novamente, e mais uma vez eles estavam no meio do pesadelo. A quarta história. Mesmo preso na enorme e forte mão do monstro, Connor sentiu o terror tomando conta dele. Sentia a escuridão toda preenchendo seus pulmões e o sufocando. Sentiu o estômago começando a... Não! Gritou ele, retorcendo-se mais. Mas o monstro o segurava com força. Não! Por favor! A colina, a igreja, o cemitério desapareceram. Até mesmo o sol sumiu, deixando-os no meio de uma escuridão fria. A escuridão que acompanhava Connor desde que sua mãe fora hospitalizada pela primeira vez, desde antes, quando ela começou com os tratamentos que as fizeram perder os cabelos, desde quando ela teve uma gripe que não a deixava. Até que ela foi ao médico e não era gripe coisa nenhuma. Desde antes disso, quando ela começou a reclamar de como estava se sentindo cansada, muito antes disso tudo. Desde sempre. Parecia que o pesadelo sempre estivera ali, perseguindo-o, cercando-o, isolando-o, ostraciando, ostracia, ostracizando-se. Parecia que ele nunca tinha estado em lugar Parecia que ele nunca tinha estado em nenhum outro lugar. Tire-me daqui! Gritou ele. Por favor. Está na hora, disse o monstro novamente, da quarta história. Não sei de história nenhuma, exclamou Connor, sua mente sacudindo de tanto medo. Se você não me contar, disse o monstro, terei de fazer isso por você. Ele segurou Connor perto do, perto do seu rosto, e acredite no que eu digo, você não vai querer isso. Por favor, repetiu Connor. Tenho de voltar para minha mãe. Mas, continuou o monstro, virando-se na escuridão. Ela já está aqui. O monstro soltou de repente, quase deixando-o cair na terra, e Connor saiu rolando. Ele reconheceu o terreno frio sob as suas mãos. Reconheceu a clareira onde estava, cercada em três lados por uma floresta escura e impenetrável. Reconheceu o quarto lado, um penhasco que se embrenhava em uma escuridão ainda mais profunda, e na beirada do abismo, sua mãe. Ela encontrava-se de costas para Connor, mas estava olhando para trás, sorrindo. Parecia fraca como no hospital, mas lhe acenou silenciosamente. Mamãe! Gritou Connor, sentindo-se pesado demais para se levantar, como sempre se sentia quando o pesadelo se iniciava. Você tem de sair daí! Sua mãe não se movia, apesar de parecer um pouco preocupada com o que ele dissera. Connor avançou, se arrastando, o esforço consumindo-o. Mamãe, você tem que correr! Estou bem, querido, falou ela. Não há motivo para se preocupar. Mamãe, corra! Por favor, corra! Mas, querido, ah... Ela parou e se virou para o abismo como se tivesse ouvido algo. Não, sussurrou Connor para si mesmo. Ele avançou um pouco mais, mas ela estava muito longe, longe demais para alcançá-la a tempo. E ele se sentia tão pesado. Houve um som grave do fundo do penhasco, um estrondo, uma explosão, como se algo enorme estivesse se movendo lá embaixo, algo maior do que o mundo. E estava subindo pelo penhasco. Connor! Chamou a mãe, olhando para o filho, mas Connor sabia. Era tarde demais. O monstro de verdade estava vindo. Mamãe! Gritou ele, obrigando-se a se levantar, enfrentando o peso insuportável que o pressionava. Mamãe! Connor! Gritou a mãe, recuando da beirada do abismo, mas o barulho estava aumentando, e aumentando, e aumentando ainda mais. Mamãe! Ele sabia que não chegaria a tempo, porque com o estrondo uma nuvem de escuridão incandescente ergueu duas enormes mãos fechadas sobre o abismo. Elas pairaram no ar por um tempo, sobre sua mãe que tentava recuar, mas ela estava fraca demais, e os punhos desceram num ataque violento e a seguraram, puxando-a para o abismo. E finalmente Connor conseguiu correr. Com um grito, ele atravessou a clareira, correndo tão rápido que quase tropeçou, e se jogou na direção da mãe, na direção de suas mãos esticadas, enquanto os punhos escuros a puxavam para o abismo, e suas mãos seguraram as dela. Este era o pesadelo. Este era o pesadelo que o fazia acordar gritando todas as noites. Isto estava acontecendo, bem agora, bem aqui. Ele estava na beirada do penhasco, se segurando a mão da mãe com toda a força, tentando impedir que ela fosse tragada pela escuridão, tragada pela criatura lá embaixo.
que agora ele via por inteiro. O monstro de verdade, aquele do qual Connor tinha mesmo medo, aquele que ele esperava ter visto quando o Teixo apareceu pela primeira vez. O verdadeiro monstro do pesadelo, formado por nuvens cinzas e chamas escuras, mas com músculos de verdade, força de verdade, olhos vermelhos de verdade que o encaravam e dentes reluzentes que comeriam sua mãe viva. Já vi coisas piores, disse Connor para o Teixo naquela primeira noite. E ali estava a coisa pior. Ajude-me! Connor! Gritou a mãe. Não me solte! Não vou soltá-la! Gritou Connor. Prometo! O monstro do pesadelo rugiu e puxou com mais força, seus punhos apertando o corpo de sua mãe, e ela começou a escorregar. Não! Gritou ele. Sua mãe berrou, apavorada. Por favor, Connor, segure-me! Vou segurá-la! Gritou Connor. Ele se virou para o Teixo, ali de pé, sem se mover. Ajude-me! Não consigo segurá-la! Mas ele só ficou ali, observando. Connor! Gritou sua mãe. E as mãos dela escorregavam. Connor! Gritou ela, novamente. Mamãe! Gritou ele, segurando-a com força. Mas eles estavam se soltando, e ela estava ficando mais e mais pesada. O monstro do pesadelo puxando-a com mais força. Estou escorregando! Berrou sua mãe. Não! Gritou ele. Ele caiu de peito por causa do peso da mãe e por causa da força do monstro que a puxava. Ela gritou novamente, e de novo. E ela era tão pesada, inacreditavelmente. Por favor, sussurrou Connor para si mesmo. Por favor! E aqui, ele ouviu o Teixo dizer para si mesmo. Está aqui a quarta história. Cale a boca! Gritou Connor. Ajude-me! Eis a verdade de Connor O'Malley. E sua mãe gritava, e ela estava escorregando. Era tão difícil segurá-la. É agora. É agora ou nunca, disse o Teixo. Você precisa falar a verdade. Não, exclamou Connor, a voz trêmula. Você tem que falar a verdade. Não, repetiu Connor, olhando para o rosto da mãe, enquanto a verdade de repente lhe vinha, enquanto o pesadelo alcançava seu ápice perfeito. Não! Gritou Connor mais uma vez, e sua mãe caiu. O restante da quarta história. Era neste momento que ele geralmente acordava, quando ela caía gritando, soltando-se dele, no abismo, pega pelo pesadelo, perdida para sempre. Era quando ele geralmente se sentava na cama, todo suado, o coração batendo tão apressado que ele achava que fosse morrer. Mas ela não acordou. O pesadelo ainda o cercava, o Teixo ainda estava atrás dele. A história ainda não foi contada, disse. Tire-me daqui, exigiu Connor, levantando-se, trêmulo. Preciso ver minha mãe. Ela não está mais aqui, Connor. Disse o monstro original. Você a soltou. Isto é apenas um pesadelo, disse Connor, ofegante. Isto não é a realidade. É a realidade, disse o monstro. Você sabe que é. Você a soltou. Ela caiu, remendou Connor. Eu não podia mais segurá-la. Ela estava pesada demais, e por isso você a soltou. Ela caiu, repetiu Connor, erguendo a voz quase desesperado. A mistura de fuligem e cinzas que pegou sua mãe estava subindo pelo paredão como tentáculos de fumaça. Uma fumaça que ele acabou inspirando. A fumaça entrava em sua boca e seu nariz como o ar, prendendo-o, sufocando-o. Ele teve de lutar para conseguir respirar. Você a soltou, disse o monstro. Eu não a soltei, gritou Connor, a voz hesitante. Ela caiu. Você tem de dizer a verdade, senão jamais sairá deste pesadelo, sentenciou o monstro, erguendo-se perigosamente sobre ele agora, a voz mais assustadora do que nunca. Você ficará preso aqui sozinho pelo resto de sua vida. Por favor, me deixe ir, gritou Connor, tentando se afastar. Ele gritou aterrorizado ao perceber que os tentáculos de pesadelo se enrolavam em suas pernas. Eles o derrubaram e estavam começando a envolver seus braços também. Ajude-me! Fale a verdade, disse o monstro. A voz séria e apavorante agora. Fale a verdade. Ou ficará aqui para sempre. Que verdade? Gritou Connor, lutando desesperadamente com os tentáculos. Não sei o que você quer dizer. O rosto do monstro de repente apareceu em meio à escuridão. A centímetros do rosto de Connor. Você sabe, disse ele, grave e ameaçadoramente. Então fez-se o silêncio. Porque sim, Connor sabia. Ele sempre soube a verdade verdadeira, a verdade do pesadelo. Não, disse ele baixinho, enquanto a escuridão começava a se enrolar em seu pescoço. Não posso. Você deve. Não posso, repetiu Connor. Pode, insistiu o monstro, e algo mudou em sua voz. Um quê diferente.
Um quê de bondade. Os olhos de Connor estavam cheios de lágrimas agora. Lágrimas escorriam por seu rosto, e ele não conseguia impedir, não conseguia nem mesmo enxugá-las, porque os tentáculos do pesadelo o amarravam agora, quase cobrindo-o completamente. Por favor, não me obrigue, implorou Connor. Por favor, não me obrigue a dizer. Você a soltou, disse o monstro. Connor fez que não com a cabeça. Por favor, você a soltou, repetiu o monstro. Connor fechou os olhos com força, mas então fez que sim com a cabeça. Você poderia tê-la segurado por mais tempo, disse o monstro, mas a deixou cair. Você soltou e o pesadelo a pegou. Connor fez que sim novamente, o rosto contorcido pela dor e pelo choro. Você queria que ela caísse. Não! Exclamou Connor em meio às lágrimas espessas. Você queria que ela se fosse. Não! Você tem de falar a verdade, tem que falar agora, Connor O'Malley. Diga, você deve. Connor fez que não novamente, a boca fechada com força, mas ele sentia a queimação no peito, como se uma fogueira tivesse sido acesa ali, um sol em miniatura brilhando e queimando por dentro. Vou morrer se fizer isso, disse ele com dificuldade. Vai morrer se não fizer, emendou o monstro. Você tem de dizer. Eu não consigo. Você a soltou. Por quê? A escuridão envolvia os olhos de Connor agora, apertando-lhe o nariz e cobrindo sua boca. Ele tentava respirar sem conseguir. O pesadelo o estava sufocando. O pesadelo o estava matando. Por quê, Connor? Insistiu o monstro. Diga-me por quê, antes que seja tarde demais. E o fogo no peito de Connor de repente crepitou, de repente queimou, como se fosse consumi-lo vivo. Era a verdade. Ele sabia que era. Um gemido subiu por sua garganta. Um gemido que virou grito e depois um berro alto e inteligível, e ele abriu a boca e o fogo queimando, queimando para consumir tudo, se espalhando pela escuridão, pelo teixo também, queimando-o juntamente com o restante do mundo, queimando-o enquanto Connor gritava e gritava e gritava de dor e sofrimento. Ele disse as palavras. Ele disse a verdade. Ele contou o restante da história. Não aguento mais, gritou enquanto o fogo o cercava. Não aguento saber que ela se vai. Só quero que tudo acabe. Quero que isso termine. E então o fogo consumiu o mundo, destruindo tudo e destruindo pelo caminho. Connor aceitou tudo com alívio, porque aquele finalmente era o castigo que ele merecia. A vida depois da morte. Connor abriu os olhos. Ele estava deitado na grama da colina perto de sua casa. Ele ainda estava vivo, o que era a pior coisa que podia ter acontecido. Por que ele não me matou? Gemeu ele, segurando o rosto com as mãos. Eu mereço o pior. Merece? Perguntou o monstro, pairando sobre ele. Tenho pensado nisso há muito tempo, disse Connor, lentamente, sofregamente, com dificuldades para saltar as palavras. Sempre soube que ela não sobreviveria desde o início. Ela disse que estava melhorando porque era o que eu queria ouvir, e acreditei nela, só que não acreditei de verdade. Não, disse o monstro. Connor engoliu em seco, ainda com dificuldade. Eu comecei a pensar no quanto queria que tudo acabasse, no quanto só queria poder parar de pensar nisso, em como não aguentava mais a espera, não suportava mais a solidão que isso me fazia sentir. Ele começou a chorar de verdade, mas mais do que nunca, mais até do que quando descobriu que sua mãe estava doente. E uma parte de você ainda queria que tudo simplesmente terminasse, afirmou o monstro, mesmo que isso significasse perdê-la. Connor fez que sim, quase sem conseguir falar. E o pesadelo começou, o pesadelo que sempre terminava com eu a soltando, disse Connor de uma vez. Eu poderia tê-la segurado, mas a soltei. E esta, disse o monstro, é a verdade. Mas eu não pretendia, exclamou Connor, erguendo a voz. Eu não pretendia soltá-la. E agora é de verdade. Agora ela vai morrer. E a culpa é minha. E, e esta, disse o monstro, não é a verdade, de jeito nenhum. O sofrimento de Connor era uma coisa física, prendendo-o feito uma braçadeira, fazendo-o contrair como um músculo. Ele mal conseguia respirar por causa do esforço necessário para isso e caiu no chão novamente, querendo que a tristeza simplesmente o levasse de uma vez por todas. Ele sentiu de leve as mãos enormes do monstro pegando-o, formando um ninhozinho ao seu redor. Ele percebia vagamente as folhas e os galhos se revirando ao redor dele, se expandindo e se suavizando para deixá-lo se deitar. É minha culpa, disse Connor. Eu a soltei. É minha culpa, não é sua culpa, retrucou o monstro, sua voz flutuando no ar como uma brisa. É sim, você só queria que a dor terminasse, disse o monstro. Sua própria dor.
que seu isolamento acabasse. É um desejo muito humano. Eu não queria, disse Connor. Queria, disse o monstro. E ao mesmo tempo não queria. Connor fungou e ergueu a cabeça para ver o rosto do monstro, que era enorme como uma muralha diante dele. Como as duas coisas podem ser verdadeiras. Homens são monstros complicados, disse o monstro. Como uma rainha pode ser ao mesmo tempo uma bruxa boa e uma bruxa má, como um príncipe pode ser um assassino e um salvador, como um boticário pode ser mal-humorado mas justo, como um pároco pode ter bom coração mas ser tão equivocado, como homens invisíveis podem se tornar ainda mais solitários ao serem vistos. Não sei, falou Connor, dando de ombros exausto. Suas histórias nunca fizeram sentido para mim. A resposta é que não importa o que você acha, disse o monstro, porque sua mente vai se contradizer 100 vezes a cada dia. Você queria que ela se fosse ao mesmo tempo que estava desesperado para que eu a salvasse. Sua mente vai acreditar em mentiras agradáveis e ao mesmo tempo vai reconhecer as verdades dolorosas que tornam essas mentiras necessárias. E sua mente vai puni-lo por acreditar nas duas coisas. Mas como você luta contra isso? Perguntou Connor, a voz áspera. Como você luta contra todas as coisas diferentes por dentro? Dizendo a verdade, respondeu o monstro. Como você disse bem agora. Connor voltou a pensar nas mãos da mãe, em segurá-las e soltá-las. Pare com isso, Connor O'Malley, disse o monstro calmamente. Foi por isso que saí caminhando, para lhe dizer isso a fim de que você possa se curar. Você tem que ouvir. Connor engoliu em seco novamente. Estou ouvindo. Você não escreve sua vida com palavras, explicou o monstro. Você escreve com ações. O que você pensa não é importante, só é importante o que você faz. Fez-se um longo silêncio enquanto Connor recuperava o fôlego. E o que eu faço? Perguntou ele, finalmente. Faz o que acabou de fazer agora, disse o monstro. Diz a verdade. Só isso? Você acha que é fácil? O monstro arqueou as enormes sobrancelhas. Você estava disposto a morrer em vez de falar. Connor olhou para as próprias mãos, finalmente se as abrindo. Porque eu achava que era errado. Não era errado, corrigiu o monstro. Era só um pensamento, um entre milhões. Não era uma ação. Mas ele não estava mais engasgando. Mas ele não estava mais engasgando. O pesadelo não o estava mais invadindo, apertando seu peito, puxando-o. Na verdade, ele não sentia mais o pesadelo. Estou tão cansado, falou Connor, apoiando a cabeça nas mãos. Tão cansado de tudo isso. Então durma, sugeriu o monstro. Temos tempo. Temos? Murmurou Connor, de repente, incapaz de manter os olhos abertos. O monstro mudou a forma das mãos novamente, deixando ainda mais confortável o ninho de folhas onde Connor estava deitado. Preciso ver minha mãe, reclamou ele. Você vai, disse o monstro. Prometo. Connor abriu os olhos. Você estará lá? Sim, disse o monstro. Serão os últimos passos da minha caminhada. Connor se sentiu à deriva, a maré do sono puxando-o com tanta força que ele não conseguia resistir. Contudo, antes de cair no sono, ele sentiu uma última pergunta emergindo. Por que você sempre vem ao 00:07? Perguntou. Ele dormiu antes que o monstro pudesse responder. Algo em comum. Ah, graças a Deus, as palavras foram ouvidas antes que Connor estivesse devidamente acordado. Connor, ele ouviu, e depois mais alto. Connor! A voz de sua avó. Ele abriu os olhos, sentando-se lentamente. A noite caíra. Por quanto tempo ele dormiu? Ele olhou em volta. Connor ainda estava na colina atrás de sua casa, aninhado nas raízes do teixo que se erguia sobre ele. Ele olhou para cima. Era apenas uma árvore. Mas ele podia jurar que também não era. Connor! Sua avó corria, vindo da igreja, e ele via o carro dela estacionado na ruazinha, as luzes acesas, o motor ligado. Ele ficou ali, enquanto ela vinha em sua direção, a expressão irritada e aliviada, e algo que ele reconheceu com um frio na barriga. Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Gritou ela, ao alcançá-lo. Então fez uma coisa surpreendente. Ela o envolveu num abraço tão apertado que os dois quase caíram. Connor se apoiou no tronco da árvore e impediu a queda. Então, ela soltou e começou mesmo a gritar. Onde você esteve? Ela praticamente berrou. Estou procurando por você há horas. Estava desesperada. Connor, no que você estava pensando? Precisava fazer uma coisa, respondeu Connor,
e ela já o puxava pelo braço. Não há tempo, disse ela. Temos de ir. Temos de ir agora. Ela o soltou e, na verdade, correu de volta ao carro, o que era algo tão incômodo de assistir que Connor correu quase que automaticamente, pulando no banco do carona e nem fechando a porta direito, antes de ela sair, cantando pneus. Ele não ousou perguntar por que ela estava com tanta pressa. Connor, disse sua avó, enquanto o carro saía velozmente pela rua. Foi só quando olhou para a avó que ele viu que ela chorava e tremia também. Connor, você não pode. Ela tremeu um pouco mais. Então, ele a viu segurar o volante com mais força. Vovó, ele começou a dizer. Não, disse ela. Simplesmente não. Eles seguiram em silêncio por um tempo, passando por semáforos que ela mal olhava. Connor verificou seu cinto de segurança. Vovó? Perguntou Connor, segurando-se, quando eles passaram voando por uma lombada. Ela continuava correndo. Sinto muito, disse ele, baixinho. Ela riu, uma risada triste e áspera. Ela fez que não com a cabeça. Não importa, falou. Não importa. Não? Claro que não, disse ela, recomeçando a chorar. Mas ela não era o tipo de avó que deixaria que o choro a impedisse de falar. Sabe de uma coisa, Connor? Continuou. Você e eu, nós não combinamos muito, não é? Não, respondeu Connor. Acho que não. Também acho. Ela fez uma curva tão rápida que Connor teve de se segurar na maçaneta para se manter no lugar. Mas vamos ter de aprender, sabia? Sentenciou ela. Connor engoliu em seco. Eu sei. A voz dela fez um barulho de choro. Você sabe, não é? Disse. Claro que sabe. Ela tossiu para limpar a garganta e olhou rapidamente para os lados num cruzamento antes de passar por um sinal vermelho. Connor ficou pensando no quanto ela estava atrasada. Praticamente não havia tráfego nenhum. Mas, sabe de uma coisa, meu neto, continuou a avó. Temos algo em comum. Temos? Perguntou Connor, enquanto o hospital aparecia no fim da rua. Ah, sim, disse sua avó, pisando ainda mais no acelerador, e ele viu que ela voltava a chorar. O quê? Perguntou ele. Ela estacionou no primeiro lugar que encontrou na rua próxima ao hospital, passando com a roda sobre o meio-fio com um baque. Sua mãe, disse ela, olhando atentamente para ele. É isso que temos em comum. Connor não disse nada. Ele entendeu o que ela queria dizer. A mãe dele era a filha dela, e sua mãe era a pessoa mais importante que os dois conheciam. Aquilo era muita coisa para ter em comum, e certamente já era um ponto de partida. A avó desligou o motor e abriu a porta. Temos de correr. A verdade. Sua avó entrou correndo no quarto da sua mãe, na frente dela, com uma dúvida terrível no rosto, mas havia uma enfermeira lá dentro que respondeu imediatamente. Está tudo bem, disse. Você chegou a tempo. Sua avó levou as mãos à boca e soltou um gritinho de alívio. Vejo que você o encontrou, comentou a enfermeira, olhando para Connor. Sim, foi tudo o que sua avó conseguiu dizer. Ela e Connor estavam olhando para a mãe dele. O quarto estava quase escuro, só uma luz sobre a cama onde ela se deitava. Seus olhos estavam fechados e ela respirava como se um peso sobre o peito. A enfermeira os deixou sozinhos e a avó se sentou na cadeira ao lado da cama da mãe, inclinando-se para frente para segurar uma das mãos dela. Ela a segurou com força, beijando-a e embalando-a. Mãe? Ouviu ele. Era sua própria mãe falando, a voz tão baixa e embargada que era quase impossível de entender. Estou aqui, querida, disse sua avó, ainda segurando a mão da filha. Connor está aqui também. Está? Disse sua mãe, sem abrir os olhos. Sua avó olhou para ele de um jeito que lhe dizia para falar algo. Estou aqui, mamãe, disse ele. Sua mãe não disse nada, só estendeu a mão, o mais perto possível dele, pedindo a ele que a segurasse e não soltasse. Eis aqui o fim da história, disse o monstro por trás dele. O que faço? Sussurrou Connor. Ele sentiu o monstro colocar as mãos sobre os ombros dele, de certa forma, mãos tão suaves que pareciam que o monstro apenas o sustentava. Tudo o que você tem de dizer, tudo o que você tem de fazer é dizer a verdade, disse o monstro. Tenho medo, disse Connor. Ele via a avó na luz fraca dobrando-se sobre a filha. Ele via a mão da mãe ainda esticada, os olhos ainda fechados. Claro que você está com medo, disse o monstro, empurrando-o com cuidado. E ainda assim você tem de fazer isso. Enquanto as mãos do monstro, cuidadosas, mas firmes, o guiavam em direção à mãe, Connor viu o relógio na parede sobre a cama. De alguma forma já eram 11h46. 21 minutos para meia-noite e 7. Ele quis perguntar ao monstro o que iria acontecer, mas não teve coragem, porque sentia que sabia. Se você disser a verdade, sussurrou o monstro num de seus ouvidos,
conseguirá enfrentar o que vai acontecer. E assim, Connor olhou para a mãe, para a mão estendida dela. Ele sentia novamente um nó na garganta e os olhos se enchendo de lágrimas. Mas não era o afogamento de um pesadelo. Era algo mais simples e claro. Ainda assim, igualmente difícil. Ele segurou a mão da mãe. Ela abriu os olhos rapidamente, percebendo a presença dele ali. Depois os fechou novamente. Mas ela ouvira. E ele soube que realmente não havia retorno. Aquilo aconteceria, independentemente do que quisesse, independentemente do que sentisse, e ele também sabia que sobreviveria àquilo. E seria horrível, e seria mais do que horrível, mas ele sobreviveria. E foi por isso que o monstro veio. Deve ter sido. Connor precisava, e isso de alguma forma tinha chamado o monstro. E ele sair andando, só por causa deste momento. Você vai ficar? Sussurrou Connor para o monstro, quase sem conseguir falar. Você vai ficar até que... Vou ficar, disse o monstro, as mãos ainda nos ombros de Connor. Agora, tudo o que você tem de fazer é dizer a verdade. E foi o que Connor fez. Ele respirou muito fundo e finalmente falou a verdade completa e derradeira. Não quero que você se vá, disse, as lágrimas saindo dos olhos primeiro, lentamente e depois aos montes. Eu sei, meu amor, falou sua mãe, a voz pesada. Eu sei. Ele sentiu o monstro segurando-o e sustentando-o ali. Não quero que você se vá, repetiu. E era tudo o que ele precisava dizer. Inclinou-se sobre a cama e passou o braço ao redor dela, abraçando-a. Ele sabia que isso aconteceria, e logo, talvez à 00:07, o momento em que ela se soltaria dele, por mais que ele a segurasse com força. Mas não agora. Um sussurro. Sussurrou o monstro ainda perto. Ainda não. Connor se segurou com força a sua mãe. E ao fazer isso, ele pôde finalmente deixá-la partir.